Oi, gente! Tudo bem? Voltei aqui para mais uma aulinha de geografia. Hoje nós vamos continuar a conversar um pouquinho sobre a população brasileira, sobre as pessoas que formam a população brasileira. Nós já vimos que a população é formada por imigrantes e por índios. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os afrodescendentes. Você sabe o que é? Você já ouviu essa palavra? Calma que eu vou te explicar. Afrodescendentes são aquelas pessoas que descendem, que têm a sua origem nos escravos africanos trazidos para o Brasil. Vocês lembram que há um tempinho atrás nós conversamos sobre isso, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e trouxeram escravos para trabalhar aqui? Calma que eu vou relembrar com vocês agora. Vamos relembrar um pouquinho? Quando chegaram ao Brasil, os portugueses trouxeram com eles sua cultura e hábitos. Os índios que já estavam aqui também influenciaram a história do nosso país com sua cultura. Mas não podemos esquecer que os africanos também contribuíram com a formação da cultura brasileira, nos presenteando com seus costumes, ritmos, lindas danças, comidas deliciosas, instrumentos musicais e muitos outros. Infelizmente, o início da história dos negros africanos no Brasil não é nada feliz. Os negros foram trazidos para trabalhar como escravos. Eram torturados, não tinham direitos e eram vendidos e comprados como objeto. Os negros foram escravizados em nosso país por mais de 300 anos. Tiveram uma vida muito dura no Brasil. Mesmo após a abolição, quer dizer, a anulação da escravidão, seus costumes e crenças não eram aceitos socialmente. Mesmo nessa difícil condição, os povos africanos resistiram e preservaram sua cultura no Brasil. Hoje, podemos analisar o quanto é rica a cultura afro-brasileira e o quanto contribuíram para formar a identidade do nosso país. E aí, relembraram um pouquinho da história triste da escravidão? Como os negros africanos sofreram com a escravidão? Pois é, muitos não resistiam à escravidão, muitos chegaram a morrer. Alguns conseguiam fugir, escapar e resistir a essa escravidão. E nessa fuga, nessa busca por liberdade, muitos africanos formavam pequenos grupos no meio da floresta, comunidades, locais de refúgio para que eles pudessem se esconder e ficarem livres de serem escravos. Esses locais eram chamados de quilombo. Nós falamos um pouquinho sobre eles também, vocês lembram? Não? Calma que eu vou te ajudar a lembrar. O que eram os quilombos? Seriam acampamentos de escravos fugitivos? Um lugar de pouso para os escravos? Locais utilizados para punir escravos rebeldes? Ou paragens onde se realizava o comércio de escravos? Imagina que de um dia para o outro, alguém te separasse da sua família, te mandasse para um outro continente, uma língua que você nem sabe falar, e que a partir daí você não poderia mais fazer o que quiser, e sim o que outra pessoa determinar. Se hoje a gente vê a escravidão como uma grande injustiça do passado, há alguns séculos, não era essa a visão que se tinha, não. A escravidão foi uma forma de relação social de produção adotada em muitos países e muito difundida aqui no Brasil. E os quilombos faziam parte destas intrincadas relações sociais. Já descobriu o que é esse tal de quilombo? Os escravos eram comprados na África e trazidos para o Brasil em navios negreiros com condições precárias. Os colonos compravam pessoas como se fossem animais e não viam problema em superexplorar o seu trabalho e maltratar física e moralmente seus escravos. Tudo isso para manter seu poder e produzir cada vez mais. E isso fazia com que muitos escravos se rebelassem e resistissem a esta dominação. E agora, você já consegue matar o que eram os quilombos? Acertou quem disse que os quilombos eram acampamentos de escravos fugitivos. Era uma forma comum de resistência de homens e mulheres que se negavam a viver na escravidão. Os quilombos se disseminaram por todo o Brasil enquanto a escravatura existiu. E ficavam em regiões despovoadas pelos brancos e de difícil acesso. Eles tinham estruturas e tamanhos bem diferentes entre si.
Alguns chegaram a ter mais de 20 mil habitantes, como o famoso Quilombo de Palmares. Viu só? Lembrou que eram os quilombos? Eram comunidades onde eles se refugiavam fugindo da escravidão. Ainda hoje existem muitas comunidades quilombolas. Professora, ainda tem escravidão? Não, não é isso. São comunidades que preservam a cultura e as tradições africanas. São comunidades que lutam pelo direito dos africanos aqui no Brasil. Olha só esse mapa. Esse mapa aqui tem aí no livro de vocês. Ele mostra a distribuição mais ou menos das comunidades quilombolas que ainda existem no Brasil. Então, de acordo com a cor aí, você vai conseguir saber onde tem mais, onde tem menos. Inclusive, é uma das liçõezinhas de hoje, mas depois eu explico. Os quilombos foram comunidades muito importantes na vida dos escravos africanos, porque era o único lugar onde eles podiam se refugiar e viver a própria cultura deles. Uma outra coisa que a gente precisa aprender ao falar sobre os afrodescendentes é a discriminação. Vocês sabiam que até hoje existem pessoas que discriminam, que tratam mal as pessoas que são afrodescendentes só porque elas são negras? Só por causa da cor da pele delas? Não respeitam as diferenças, tratam com desprezo, tratam de maneira desigual. Isso é muito triste. O livro traz algumas informações sobre a realidade dos negros no Brasil. Na página 102, o livro fala um pouquinho sobre isso. Olha só. Após o fim da escravidão, em 1888, as condições sociais e econômicas dos escravos libertos e de seus descendentes continuam precárias. Somente nas últimas décadas é que essas condições melhoraram para os afrodescendentes. No entanto, a discriminação e as desigualdades ainda atingem essa parcela da população das mais variadas formas, do acesso à moradia e à educação até a renda salarial. Infelizmente, os afrodescendentes, as pessoas negras, elas sofrem preconceito simplesmente pela cor. Isso é muito feio. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto bastante, que fala assim: façam com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Eu fico pensando, essas pessoas que tratam os negros de maneira diferente, de maneira depreciativa, desrespeitando, será que elas gostariam de ser tratadas iguais? Não. Nós somos criados por Deus. Deus nos ama do jeitinho que a gente é. E não é porque um é de um jeito, outro é de outro, que eu tenho que tratar diferente. Nós temos que aprender a respeitar. Então, nós precisamos entender que os afrodescendentes precisam e merecem todo o respeito. Assim como qualquer outra pessoa. Todos nós merecemos respeito. Não é verdade? Nós precisamos respeitar as diferenças. Entenderam sobre os afrodescendentes? Viram como eles também fazem parte da nossa história e fazem parte da população brasileira? Como eles são importantes, graças a eles, muitas coisas que a gente tem hoje foram eles que trouxeram, sabia? Feijoada, algumas comidas, algumas roupas, estilos musicais, a capoeira, viu só? Os negros africanos contribuíram muito com a população brasileira. Por isso que eles fazem sim parte da nossa história e merecem todo o nosso respeito. Bom, agora é hora da gente treinar um pouquinho do que a gente aprendeu. Pega o seu livro e abre na página 104. Aí na página 104 tem aquele mapinha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Fala das comunidades quilombolas. Você vai observar esse mapa e vai responder as perguntinhas. A letra A diz assim: o que o mapa mostra? Como você sabe? Você vai escrever o que está mostrando no mapa e como você descobriu isso. Letra B. Quais são as unidades federativas, os estados, que apresentam a maior quantidade de comunidades quilombolas? E quais apresentam a menor quantidade? É só você olhar aí na legenda e ver onde que tem mais e escrever aqui os estados, tá bom? E onde tem menos também. E na letra C, você vai ver São Paulo e vai escrever: na unidade federativa que você mora, São Paulo, existem comunidades quilombolas? Sim ou não? Tem que olhar a corzinha que está em São Paulo e ver a legenda. Se sim, corresponde a qual quantidade representada no mapa? Você vai dizer, se tem, quantas tem? É só ver na legenda, tá bom? Para terminar nossa aula, a professora separou uma musiquinha, porque vocês sabem que eu adoro música. Uma musiquinha muito legal que fala sobre respeito às diferenças. E eu queria que vocês assistissem, tá bom? Fiquem com Deus, guardem essa mensagem para vocês. Devemos respeitar uns aos outros e nos tratar igualmente. Combinado? Um grande beijo e tchau!
minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente, e o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amigo é de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo, todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, sei também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Eu tenho amigos de todos os jeitos e de todos os lugares. Mesmo eles sendo diferentes, eu gosto muito deles. Essa é a verdadeira amizade. Tão legal Ó, minha gente, perceber que é mais feliz quem compreende que a amizade não vê cor nem continente. que o normal está nas coisas diferentes. Amigo tem de toda cor, de toda raça, toda crença, toda graça. Amiga de qualquer lugar. Tem gente alta, baixa, gorda, magra, mas o que me agrada é que um amigo a gente acolhe sem pensar. Pode ser igualzinho a gente ou muito diferente, todos têm o que aprender e o que ensinar. Seja careca ou cabeludo, ou mesmo de outro mundo. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Você não é igual a mim, Eu sei, eu não sou igual a você, também. mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, Não, não, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Que não, Você não é igual a mim, eu sei. eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você, mas nada disso importa, pois a gente se gosta e é sempre assim que deve ser. não importa se você é diferente de mim. Eu gosto de você mesmo assim. É isso aí. Que